Neste vídeo, conversaremos a respeito da ACL, que possui o objetivo de permitir, negar ou modificar os pacotes que chegam ao equipamento. Um dos seus principais propósitos é o de minimizar os ataques ou impedir acessos indevidos aos recursos configurados no sistema operacional DMOS, presente na linha de suítes e OLTs. Acompanhe a seguir mais uma dica. Os pacotes com destino a interfaces configuradas no seu equipamento, como interfaces L3, como loopbacks, são encaminhadas para processamento na CPU, o que pode provocar uma elevação do seu uso ou um aumento de vulnerabilidade. Não permita que qualquer rede ou IP tenha acesso aos seus dispositivos. Analise quais endereços realmente precisam ter esse acesso e crie os filtros para proteção. Evite a exposição desnecessária dos seus ativos. Quanto ao uso dos protocolos, habilite apenas o que você irá utilizar. Más configurações são grandes facilitadores de ataques. Não existe rede ou estrutura 100% segura. Porém, com pequenas dicas que você tem acompanhado aqui no nosso canal, essa situação pode ser reduzida. Para a demonstração da ACL de proteção do seu equipamento, iremos propor para você duas formas, dando a liberdade de escolha para aqui melhor se adaptar à sua operação. A primeira sugestão é uma blacklist. Aqui partimos do pressuposto que você já sabe o que deseja bloquear, consequentemente o que não atender a esta regra será liberado. Escolhemos algumas premissas para a nossa configuração. A primeira é liberar acesso SSH, ICMP e SNMP para a rede 10.20.00/14. A segunda, permitir pacotes ARP, ICMP, IPv4, ICMP, IPv6 ou SPF, que é o protocolo IP 89, BGP porta 179, LDP porta 646, LSCP com EtherType 8809, família Spanitree, que tem o EtherType 4242, TFTP e PPPoE. Demais itens ou demais protocolos serão bloqueados. Quanto à estrutura da Access List, nós temos o bloco container da Access List, o profile de criação e a associação à interface, aqui no caso, a CPU. Dentro do profile, ela vai ter direção à CPU, com ação de negar ou permitir, e o match, que é o item onde a regra será aplicada. Todas as regras elas são organizadas baseadas em prioridades, onde a menor prioridade, o menor valor, vai ser o mais prioritário. Então, uma prioridade 10 é mais prioritária que uma de valor 30. Dentro de cada prioridade, a ACL segue uma ordem estabelecida na Access List Entry, que possui valores entre 0 e 255. As regras mais específicas, elas devem ser inseridas em primeiro lugar, seguindo para as menos específicas. Quanto à configuração da ACL, a sua sintaxe é estruturada em a criação do profile, a prioridade e a regra e ação em si. Por exemplo, uma Access List Entry de número 10, se ela vai permitir ou negar, e onde ela vai dar o match. Se vai ser num destino IPv4, um destination port, um EtherType, IP protocolo, uma origem IPv4, uma origem porta, TTL ou uma VLAN, consequentemente o seu valor. E a associação à CPU do equipamento. Para a aplicação da configuração da Access List, como ela envolve endereços IPs, gerência e protocolos, utilizaremos um recurso muito interessante, muito bom presente no DMOS, que é o uso ou o acesso à configuração no modo exclusivo. Entrando nessa forma, você pode aplicar a configuração por um determinado tempo. Se você perder a gerência, ela vai fazer o rollback conforme o tempo que você estipulou e a caixa vai ser recuperada.
Se a configuração estiver ok, basta aplicar o commit. Então, vamos acessar a linha de comando. Eu já estou com as configurações prontas, então vou colar aqui. E ele já executou com o commit de confirmação. Deixa eu pressionar o Enter. Neste momento, nós não perdemos a gerência do equipamento. Entramos com o modo de config exclusive, configuração aplicada e commit com confirmação de 5 minutos. Não perdeu a gerência, aplique a configuração para que ela fique de forma permanente no seu equipamento. E vamos analisar a config. Então, do, show, run config, access list. Enter. Então, o bloco da access list está voltada para a interface CPU do equipamento e aqui embaixo a regra em si, que tem o seu nome, que é Control Plane Protection, prioridade 0, access list entre número 10. Origem IPv4, a rede 10.20.00.14, como lá nas nossas premissas, vai poder ter acesso à porta SSH, access list entre 11, protocolo ICMP, origem IPv4, para essa mesma rede, então vai ser permitido. A entrada 12 para o SNMP. E na sequência, a regra 20, 21 e 22, bloqueando as demais redes para essas três operações, para esses três protocolos, SSH, ICMP e SNMP. E a última regra é de um permit, ou seja, ela vai fazer a validação de regra a regra. Se não der um match em nenhuma delas, essa informação será permitida. E essa informação pode ser o quê? Um protocolo. É uma regra bem tranquila de ser realizada. Você precisa ter consciência do que deseja liberar, que é a regra mais específica, depois todo o bloqueio, que é a menos específica, e a última regra, permitindo todos os demais. Antes de partirmos para a segunda forma de configuração, eu vou apagar as configs. Então, top, no access list, enter, commit. Posso fazer, inclusive, ele com confirmação. Vamos colocar de 1 minuto. Não perdi a gerência, aplique ela de forma permanente. Para a segunda proposta, ou a segunda demonstração de uma access list, utilizaremos o que chamamos de whitelist, ou lista branca. Ela possui uma configuração mais completa do que a anterior, porém mais complexa, pois é necessário declarar de forma explícita tudo que você deseja liberar, desde protocolos até redes e IPs. O que não atender a estas regras será sumariamente descartado ou negado. Também já deixei a configuração pronta e vou colar. Já estamos dentro do config exclusive e o commit com confirmação de 5 minutos. Enter. Não perdemos a gerência, podem observar que eu pressionei vários enters, então vamos aplicá-la de forma permanente. Esta operação dá garantia que se você perder a gerência, a caixa vai voltar naquele tempo de 5 minutos. Se você não determinar o tempo, fizer apenas commit, confirme e o enter, são 10 minutos para que ela faça o rollback, se não encontrar o commit que vai deixá-la de forma permanente. Vamos ao show, do show run config access list. Enter. O bloco da access list voltada para a CPU do equipamento, o seu nome e aqui embaixo toda a estrutura, todo o profile dessa access list. Prioridade 0, access list entre 10, permitindo o ethertype do ARP, a entrada 20 para ICMP, para a rede específica 10.20.00.14, IPv6 ICMP, a regra 40 para SSH com origem a essa mesma rede, bem como a regra 41 para SNMP, regra 50 para o SPF, 60 e 61 para o BGP, que é a porta 179, regra 70 e 71 voltada para a porta 646, que é a porta do LDP para o MPLS, regra 80 para o LACP e 90 para a família Spanitrim, regra 91 para permitir
que a origem 10.20.0014 possa, por exemplo, executar um TFTP para transferência de firmware, entradas 100 e 101 voltadas para o PPPoE. E a última regra, a menos específica, é negando as demais informações, sejam elas redes, IPs ou protocolos. Esta configuração você pode encontrar no Guia de Configuração Rápida do DMoS ou no nosso artigo lá no blog que aborda as 11 dicas de segurança. Não existe jeito certo ou errado, a CL melhor ou pior, e sim a que trará mais benefícios para sua rede, para sua operação. Chegamos ao final do nosso episódio e esperamos que a dica aqui demonstrada possa auxiliá-lo na prevenção de ataques à CPU do seu equipamento. Busque sempre implementar mecanismos que minimizem as tentativas de acesso à sua estrutura. Conte conosco para ajudá-lo nesta tarefa. Nossa equipe de suporte técnico está à disposição em caso de dúvidas. A respeito do nosso portfólio, consulte o site ou a plataforma da Tacom EAD. Um abraço e até o próximo vídeo.